E a palavra que nós preparamos para trazer hoje à noite, para nós meditarmos nesta palavra, está baseada justamente num texto onde foi lido aqui e nós cantamos, o coral cantou, o texto que está registrado lá em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo de número 6. Isaías 9, 6. Vamos ler juntos como igreja esse texto? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ler novamente agora, só a igreja. Vamos ler? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Você crê nisso? Você crê naquilo que nós lemos, nisso que nós acabamos de ler? Eu gosto muito desse texto, e principalmente do capítulo 9 todo de Isaías. Isso nos mostra que Deus Todo-Poderoso preparou para cada um de nós um presente maravilhoso. E esse presente é Jesus. E Jesus está vivo entre nós. Eu não sei como é que você comemora o Natal na sua casa, ou talvez você não gosta muito do Natal. Eu já encontrei pessoas que dizem que não gostam muito do Natal, acham uma data triste e acham uma data de puro comércio, onde as coisas acontecem e acontecem só visando lucro e tudo mais. Nós temos que entender uma coisa, meus amados irmãos. Nós fazemos parte de uma igreja que tem nas suas principais datas da liturgia o Natal e a Páscoa. O Natal porque é de fato o nascimento daquele que veio para nos salvar. E nós temos consciência disso e nós compreendemos que Jesus Cristo veio para nos salvar, porque hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós podemos ler a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, nós podemos aprender com esta palavra maravilhosa que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é sim o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Ele é aquele que veio para nos salvar. Mas hoje nós estamos aqui então para compreender isso e compreender as razões de um Natal, que é o Natal de Jesus Cristo. Isaías 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu gostaria que nesta noite você pensasse nessas palavras que você acabou de ler. Eu gostaria que nesta noite você pensasse no Jesus que nos ama com um amor incomparável, capaz de morrer por nós pecadores e capaz de ressuscitar dentre os mortos para nos dar vida e vida abundante, vida plena. Por isso eu coloquei aqui 5 razões para nós comemorarmos o Natal. 5 razões para nós comemorarmos o Natal, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A mensagem é simples, é curta, mas eu gostaria que ficasse no seu coração essa mensagem. A primeira razão é que o mesmo Jesus que foi anunciado lá em Isaías e que acabamos de ler, 600 e poucos anos antes de ele nascer, Jesus está vivo entre nós. Você crê nisso? Essa é a primeira razão para nós, como igreja, comemorarmos o Natal. Jesus Cristo, aquele Jesus nascido em Belém, numa estrebaria, numa manjedoura, o seu pai era carpinteiro, a sua mãe se chamava Maria. Esse Jesus está vivo entre nós. Aquele mesmo Jesus, esquecido pelos seus pais numa festa em Jerusalém,
ainda menino, encontrado depois discutindo com os doutores da lei sobre a palavra de Deus, sendo reconhecido como um menino acima da média, já recebia do Pai aquilo que ele precisava para estabelecer o seu ministério entre nós, aquele mesmo Jesus que realizou milagres antes, nunca feitos antes, milagres que nós reconhecemos como milagres vindos de Deus, o poder de Deus, dando visão aos cegos, curando paralíticos, ressuscitando crianças e adultos. Esse mesmo Jesus, ele está vivo entre nós. Aquele mesmo Jesus com poder sobre a natureza, que deu ordens para os ventos e as ondas do mar, para que se acalmassem, multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, está vivo entre nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19, nós lemos: ainda por um pouco e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia! Glória a Deus! Porque eu vivo, vós também vivereis. 1 Coríntios 15, 17, nós lemos: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Jesus vive entre nós. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há entre nós. Porque Ele vive, nós podemos cantar. Porque Ele vive, nós estamos aqui hoje, não para nos relacionarmos num clube de santos, mas nós estamos aqui hoje para glorificar o nome desse Jesus que está vivo entre nós. Estamos aqui para glorificarmos o nome de um Jesus que realiza milagres ainda no nosso meio, que pode acalmar as tempestades do nosso coração, que pode nos colocar em pé, que pode imprimir confiança, fé, esperança nos nossos corações. Esse mesmo Jesus que está aqui hoje recebeu toda a autoridade do Pai, e Ele nos dá essa autoridade como filhos deste Deus tão maravilhoso. Segunda razão para comemorarmos o Natal de Jesus é que, se Jesus ressuscitou, esse mesmo Jesus continua sendo o maravilhoso conselheiro. Amém? Jesus foi recebido como profecia de Deus. Isaías falou, e Ele continua sendo o maravilhoso conselheiro. Jesus não foi um milagreiro de época. Jesus não era apenas o filho de Maria e José. À medida que Jesus ia crescendo, ele revelava-se um homem de grande sabedoria, digno de ser chamado pelos judeus de rabi, de mestre. Nas coisas que Jesus falava, havia autoridade. Nas suas palavras havia poder. Certa feita, Jesus disse para os seus discípulos que eles não eram obrigados a segui-lo, eles não eram obrigados a ficar com ele. Se eles quisessem retirar-se, eles podiam se retirar. Está lá em João capítulo 6, mas no versículo 68, Pedro diz o seguinte: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém? Jesus Cristo é o Santo de Deus. Jesus Cristo é o ungido. Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque havia poder nas palavras de Jesus. Do seu interior saíam palavras que saciavam a sede do sedento, a fome do faminto. Era fonte de água viva, e quem bebesse daquela fonte, como encontramos em João capítulo 4, jamais voltaria a ter sede. Ainda hoje, Jesus quer ser um maravilhoso conselheiro na sua vida, meu irmão. Não sei como você entrou aqui, não sei qual a situação que você está vivendo, eu não sei se você está vivendo um momento de tempestade ou de calmaria, eu não sei se você está vivendo um momento de dúvida, onde você precisa confiar que Jesus Cristo, aquele que vive, Ele é o maravilhoso conselheiro. Se achegue aos pés de Jesus,
Fale para Ele aquilo que você está sentindo. Receba as palavras de vida eterna para o seu coração. Faça isso em nome de Jesus e você vai ser abençoado. Permita que o maravilhoso conselheiro mude a história da sua vida. Ouça as palavras do Mestre Jesus. Terceira razão para comemorarmos o Natal de Jesus é que se Jesus ressuscitou, Ele continua sendo Deus forte. Amém? Jesus não é apenas aquele que vive entre nós, Ele é o maravilhoso conselheiro e Ele é o Deus forte. Não há outro como Jesus. Ele não é um Deus forte, Ele é o Deus forte, o único capaz de nos garantir vitória sobre tudo e sobre todos, aquele que nós podemos declarar, porque a Bíblia assim nos diz, que nele nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o mundo por você. Jesus venceu a morte, que é o último inimigo, por causa de você. Porque o maior de todos os milagres está no fato dele fazer esse maior de todos os milagres, que é o milagre da salvação. Estávamos condenados, caminhávamos para o inferno, estávamos nas trevas, mas Ele nos trouxe para a luz, e esta luz é Jesus Cristo. Capítulo 27 do livro dos Salmos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Nenhum outro pode nos garantir a vitória sobre o último inimigo, que é a morte. Mas Jesus veio e nos garante essa vitória. Jesus Cristo vive, Ele está aqui hoje entre nós, dizendo aos nossos corações que basta crermos nele, basta confessarmos como Senhor e Salvador, que nós teremos vida em abundância, vida plena, vida de alegria, de derrota para a vitória, de morte para a vida eterna, e nós podemos glorificar o nosso Senhor. 2 Timóteo 2,11 diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Romanos 6, versículo 8: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 8,37: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, glória a Deus, aleluia. A quarta razão para nós comemorarmos não é apenas porque Ele vive entre nós, Ele é um maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, mas nós comemoramos porque se Jesus ressuscitou, Ele continua sendo o Pai da eternidade. Sabe, irmãos, nós precisamos falar algo sobre isso, muito importante. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. João capítulo 1 diz assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz, preste atenção, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A vida eterna. Olha que presente maravilhoso, Pai da eternidade. Que coisa linda. Eu não sei se você já fez uma confissão de fé, ou se você se arrependeu dos seus pecados, ou se você disse assim: Pai, eu quero aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da bênção para a sua vida, hoje é este dia que está sendo dada a oportunidade para você, se ainda não fez essa entrega para Jesus, você considere que Ele é o Pai da eternidade. Uma das razões pelas quais Jesus é apresentado como Pai da eternidade é que a sua entrega foi típica de um pai. Um pai é capaz de morrer pelo filho. Na cruz ele se entrega como pai. Só os pais se sacrificam pelos filhos. E o perdão que ele oferece tem validade eterna. Só um pai como Jesus Cristo, preste atenção, de uma vez por todas, tem valor eterno. O seu cuidado também é eterno,
Ele não desiste de nós, Ele sempre olha para o nosso coração, para aquilo que vai dentro da nossa alma. Ele nos conduz para a eternidade que começa quando começamos a caminhar com Ele, e você pode começar a sua caminhada com Jesus ainda hoje. Hoje é o tempo da salvação, hoje é o tempo da bênção, hoje é o tempo de eu renunciar ao meu pecado, e eu me entregar de corpo e alma para Cristo, e eu dizer assim: Senhor, o Senhor vive, e porque o Senhor vive, Tu és o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Outra razão, e a última, para nós comemorarmos o Natal de Jesus Cristo, é que se Ele ressuscitou, Ele continua sendo o príncipe da paz. Amém? Ele continua sendo o príncipe da paz. Certa feita Ele estava consolando o coração dos seus discípulos. Ele disse assim: calma, não se turbem, não fiquem preocupados, eu vou para o Pai, mas eu envio um Consolador, e esse Consolador, Ele é aquele que está conosco hoje, através da vida de Jesus Cristo. Eu acho tão lindo esse título, Príncipe da Paz. Nós queremos a paz que o mundo não pode nos dar. Talvez você tenha vivido nos últimos dias tempos de dores, de sofrimento, de ansiedade, de aflição. Não sei como foi o seu ano, mas Jesus não é chamado de príncipe da paz por acaso, não, irmão. Nós temos visto os homens correndo de um lado para o outro, procurando a paz que o mundo não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que os títulos não podem dar. Mas Jesus Cristo é aquele que fala aos nossos corações. Por isso que nós cantamos: fala minha alma, Deus, fala minha alma, derrama paz que excede todo entendimento sobre a minha vida. Jesus não é chamado de príncipe da paz por acaso. Ele vive hoje para cuidar dos nossos dilemas, das nossas dores, das nossas aflições, das nossas ansiedades. Ele disse para os seus discípulos que quando Ele fosse crucificado e as pessoas pensassem que o príncipe da paz havia morrido, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a promessa dele, Ele está conosco hoje, Ele nos oferece essa paz. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize a vossa mente. A saudação de Jesus aos seus discípulos antes da sua ascensão foi: paz seja convosco. Nós temos muito o que comemorar. Jesus vive entre nós, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e Ele é também o príncipe da paz.